Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou mostrar todas as novidades que foram divulgadas hoje no evento da Samsung e comentar o que eu achei desses lançamentos, que foram realmente bem interessantes. Tava tudo dentro do esperado, era a família ali, a nova dupla, né, de dobráveis. O relógio também chegou, fone de ouvido novo, então foi ali um lançamento bem interessante. Gostei também de ter uma S Pen para o modelo dobrável, né, para o Fold 3. Então, bem interessante, e vou dar uma passada, né, que eu assisti aqui como muita gente pela internet, e fui ali pegando algumas imagens interessantes e gostaria de comentar com vocês as minhas impressões sobre esses lançamentos. Vamos nessa? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então o evento começou, né, com ali o logotipo que apareceu na imprensa, que dava já toda a pinta, né, de ter um flip e um fold, tá? Então aqui tem um pequenininho, aqui tem o maior, já dava toda a pinta de que seria essa novidade. Muito interessante esse início, né, mostrando uma cidade abrindo, uma cidade se desdobrando. Bem legal o conceito, e começou pelo relógio numa contagem regressiva, tá? Então foi bem interessante, já deu para ver que ele tem bordas bem fininhas, dois botões aqui diferentes, uma aparência bem clean, bem interessante mesmo. Aqui nesse outro frame deu para ver que tem um modelo também com a coroa, que eu gosto bastante, que ajuda bastante. Se bem que o normal você tem o mesmo movimento, mas eu sempre achei que a coroa acaba protegendo um pouco a tela, e eu sempre gostei bastante. Aqui a variedade de cores, né, e de displays e de pequenas ali inovações. Por exemplo, isso aqui mais para frente do evento eles vão mostrar que combina com o tema do relógio, umas coisas bem interessantes. E aqui a integração, aí começaram a falar das integrações, porque agora ele vem com o sistema do Google, parceria com a Samsung, né? Não é mais o Tizen, né? Acho que é isso, o Tizen. Não vem mais com o sistema da Samsung, resumindo, e vem com o sistema do Google. E aqui alguns parceiros, algumas integrações, incluindo o Samsung Health, tá? Então aqui eles dividiram em camadas, né? Hardware, o sistema operacional e a interface, tá? Bem interessante. Então teremos, né, uma nova versão do Samsung Health, uma experiência nova. Estou muito ansioso para ver ela funcionando, né, funcionando em ação. Aqui os dois botões, esse é o modelo mais sequinho ali, mais esportivo, tá? Uma coisa bem interessante, ele vai medir o oxigênio no sangue durante o sono e monitorar toda a parte de sono, tá? E então, bem legal, bem interessante. Aí você acorda, você vê quanto que você dormiu, calorias queimadas e tudo mais. Interessante, deu um passo a mais. E aí, um resumão da noite, né, do ciclo de sono, aí, de como você passou a sua noite. Bem legal também, tá? Aqui, outro ponto interessante, medição de composição corporal, tá? Então isso é comum em equipamentos super grandes, em academias, tal, ou naquelas balanças. Tem algumas balanças que fazem isso, mas são grandes, né? Nunca tinha visto nada assim num relógio, tá? Então, realmente, eles têm esse sistema para poder fazer toda, né, a medição da sua composição corporal, né? E aí você consegue, né, ter uma ideia melhor da tua saúde, uma ideia melhor de massa muscular, de tudo, né, como é que você está. Então, aqui eles mostravam como eram os equipamentos antes para fazer toda essa medição, né? E agora nós temos aqui, ó, tudo isso aqui, né, o verdinho, o vermelhinho e tal, virou verdinho, vermelhinho embaixo e verdinho, vermelhinho nos dois botões. Então você vai colocar ali os dedos e os eletrodos aí no pulso e vai fazer toda a medição. Então, gordura, massa muscular, tempo ativo, tudo que você possa imaginar de composição do teu corpo, você vai conseguir ver. Muito legal isso, bem interessante mesmo, tá? E a medição, como eu comentei, né? Os dois dedos ali e com ele no pulso, e você consegue fazer essa medição. Então, eles mostraram bastante isso funcionando, eu achei super interessante, super útil, tá? E é uma novidade bem legal. Seguindo em frente, então, né, essa é a grande novidade, né, desse sensor, né, Bioactive Sensor,
E também, obviamente, né, continua o ECG, continua a pressão, aqui dá até para ver aqui, né, o ECG, a pressão, oxigenação no sangue, e agora ganhamos então a composição do corpo, tá? Então é bem legal, achei bem interessante porque ficou super completo. Não sei se outros relógios, se existe algum com uma quantidade de medições, de informações tão grande quanto esse relógio. Então bem legal mesmo, tá? Aqui mais um pouquinho sobre a interface do usuário, alguns modelos e cores. Aqui dá para ver bem aquela parte da coroa. Ele me lembra o modelo clássico, né? O Classic de, sei lá, 1 ano, 2 atrás. Tá bonito, eu prefiro até com a coroa, como eu comentei, eu acho que fica menos exposto aqui a partezinha de vidro. Gostei muito desses dois modelos, e fora aquela história, né? O Galaxy Watch 4 ele tem cara de relógio, né? Eu venho usando nos últimos tempos para teste, para retomar o uso e para poder também fazer os meus comparativos, né? O relógio da Apple, e sinto falta de um relógio com cara de relógio mesmo. Acho que é mais bonito quando é redondão assim. Ele vai chegar no mercado fora do Brasil, tá? Dia 27 de agosto, o Watch 4 por $249 e o Watch 4 Classic 349. Meu gosto, ó, o Classic de disparada, ó, com essa coroa aqui, tá muito bonito. É um relógio que eu compraria assim tranquilamente. Então vamos seguindo em frente aqui, só ajeitar um pouquinho. Vamos seguindo em frente aqui com o nosso mini evento, tá? Então aqui é um resumo, sempre no final eles mostram um resumo do que tem cada um dos modelos, tá? Então aqui que chama atenção, ele vai fazer ligação, tal, ele é LTE e Bluetooth, tem uma tela Super AMOLED, resistente à água, ele tem o Samsung Bioactive Sensor, né? Aquele que ficou mais completo, aqui eles estão até juntando com ECG e tal, ficou um negócio bem completo. A composição do corpo, análise de sono e 40 horas de uso. Essa eu quero ver, gente. Essa é assim, para mim é uma das melhores coisas mais legais. E obviamente, né, nós temos agora o sistema aqui que é do Google, mas desenvolvido em parceria com a Samsung. Isso vai ficar bem interessante. Uma coisa que ficou legal, não deu para printar, né, ali os frames, mas a One UI ficou muito mais bonita, tá? Os desenhos, o movimento, eu achei que a interface ficou super caprichada, gostei bastante, não vejo a hora de poder testar, né, de poder pelo menos ver numa loja, mas assim, eu gostei bastante da interface, deu cresceu, sabe, tá bonito de ver. Seguindo aqui no evento, essa é, acho que a grande estrela, né, da manhã para a tarde, que é o celular dobrável, o primeiro dobrável Fold 3, tá? E começaram falando, obviamente, sempre uma preocupação sobre privacidade e segurança dos dados. Samsung tem um sistema bem robusto de segurança, então isso é hoje em dia muito importante. Você tem que tomar cuidado com as suas senhas, tal, com as suas definições aí, onde você usa o seu celular para usar com cuidado, não ser visto, aquela história toda. Colocar a senha no chip também, tem coisas que são super importantes, mas essa camada aqui de hardware de proteção e software ajuda muito, tá? E aí entramos no Fold, no dobrável propriamente dito. Ele está bem parecido por fora, assim, o jeitão estava bem parecido, mas olhando um pouco mais de perto dá para ver que nós temos no Flip aqui uma telinha maior aqui na parte traseira, com duas câmeras, o flash aqui embaixo e cores bem bonitas. E aqui no Fold as 3 câmeras ali na parte traseira e uma câmera frontal aqui, para usar quando ele está fechado, e uma outra câmera na parte interna. Então, na verdade, acabam sendo 5 câmeras, sendo 2 teoricamente frontais, tá? Então aqui dá para ver que a tela está bem bonita, as bordas estão finas, ele continua com aquele aspecto um pouco mais estreito, né? Ganhou uma AMOLED 2x, tá bonito, eu gostei, eu achei que ele ficou com uma aparência maior, né? A tela não parece tão estreitinha, é um pouco mais estreita, mas nem tanto.
A tela interna sim ficou uma maravilha, com 7.6 polegadas, e aqui, se você for ver, não tem o buraquinho da câmera. Então eles desenvolveram uma tecnologia que esconde essa câmera quando você não está usando, quando você não precisa dela, tá? Achei bem interessante, quero ver em mãos para ver como é que ela funciona. Mas é bem interessante, ó, fica linda a tela, né, gente? Que não tem nada aqui em cima. E vendem aqui também como um display super ecológico de baixo consumo de energia. Aqui ele tem também 29% mais brilho do que a geração anterior, que já era bem bonita. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, bem bonita, então você imagina, né? Como é que não tá essa tela. Outra parte interessante, né? Eu que adoro capinha, principalmente capinha para colocar o celular na mesa, eu achei muito legal essa capinha aqui com a perninha, né, para você poder assistir um filme, como estão mostrando aqui na Netflix, mas principalmente, né, colocar um tecladinho aqui e trabalhar com uma tela que é praticamente uma tela de um mini tablet. Então, bem interessante essa combinação para você poder trabalhar em qualquer lugar com um mini computador. Aqui dá para ver um pouco melhor, parece que essa capinha de couro deve ser daquelas caras, mas que são super bonitas e muitas vezes necessárias dependendo do uso da pessoa, mas achei bem interessante a solução. Aqui dá para ver como funciona ali o uso normal, né, que você tem uma ampla tela. Aqui está aparecendo aqui a bolotinha da câmera, mas dependendo do que você tiver, né, do aplicativo, do uso, ela desaparece. Então aqui cabe muita conversa, cabe muita configuração interessante, porque a tela é gigante, né, gente? Então é muito interessante aqui, por exemplo, desse lado você consegue selecionar as conversas e do outro você consegue visualizar e manter a conversa ali com a pessoa do outro lado. Mesma coisa aqui, né? Outras aplicações, né? Como elas eram anteriormente e como hoje elas estão com aproveitamento muito melhor, porque antes tinha uma sobreposição aqui de telas e agora tem este cuidado de não fazer essa sobreposição, né? Elas estão mais integradas, essa parte aqui que teoricamente é um pouco menos importante do que as informações de agenda estão um pouquinho menores, né? E aqui para o cantinho, então realmente ficou mais caprichado, deram uma lapidada na interface e ficou bem legal, tá? Então sempre segue, pelo que eu pude ver, essa linha, né, de você ter aqui nas laterais alguma lista de comandos e um grande aproveitamento de tela do outro lado. Então realmente ficou bem legal. Aqui dá para ver mais um exemplo e aqui os aplicativos favoritos também podem ser colocados aqui na lateral, que agiliza muito o uso no dia a dia, porque ocupa numa tela desse tamanho, né, que é gigante, uma parcela muito pequenininha, ela não incomoda, pelo menos para o meu gosto não incomoda, e você tem toda essa tela para poder trabalhar e o acesso rápido aos aplicativos favoritos. Bem interessante isso, tá? Aqui a boa e velha divisão de telas e foi mostrado neste evento um negócio muito interessante. A pessoa estava assistindo o vídeo que começou a mostrar um tênis, aí ela abriu a tela, continuou vendo o vídeo e aí conseguiu acessar a loja e ainda em duas abas aqui, duas telinhas, né? Para poder realizar a compra. E tudo isso com os favoritos aqui do lado que eu tinha comentado agora há pouco. Então, de produtividade, aquela história, gente, por mais que eu adore a linha Note, isso aqui é imbatível, isso aqui é sensacional. Você tem uma produtividade que não tem comparação com outros celulares. Então, bem legal mesmo esse tipo de utilização. Aqui ainda falando de produtividade, eles deram alguns exemplos de você, por exemplo, abrir dois documentos da Microsoft, aqui acho que era PowerPoint, se eu não estou enganado, e você consegue copiar e colar de um lado para o outro arrastando, tá? Isso eu já tinha visto em outros dispositivos, acho muito interessante e com uma tela deste tamanho faz todo sentido, tá? Então aqui, ó, você pode arrastar, ó, a imagem deste lado aqui, por exemplo, para colar numa mensagem ou num texto do Word que você está fazendo. Muito útil, muito interessante mesmo, tá? Esse guarda-chuvinha já entrega, né? Agora ele tem proteção e aguenta banho, tá? Claro, não é uma IPX68,
deu um trabalho muito grande, né, de fazer toda essa preparação para você poder deixar num equipamento móvel ele totalmente vedado, tá? Então foi um trabalho assim impecável. E ela é um IPX8, tá? Então, teoricamente, aguenta, acho que se não estou enganado, o IPX8 é até 1 metro por alguns minutos, não sei se 15 minutos ou meia hora. E mais, assim, que é mais confiável mesmo, os respingos, né? Aquela molhadinha ali de, sei lá, tomou uma chuva, alguma coisa assim, é mais tranquilo. Perto do modelo anterior que não tinha nada, é sensacional. E eu acho que também, mesmo o meu S21 Ultra que aguenta, que tem uma certificação mais forte, eu estou passando longe de água com ele, tá? Mas é mais por uma emergência mesmo. E foi muito, muito bem-vinda mesmo esse IPX8 nesse aparelho, sensacional. Agora, é aquela história, né? Não teremos Galaxy Note nesse ano, mas as coisas estão ficando interessantes. Nós temos uma caneta, uma S Pen nova para poder utilizar no Z Fold 3, o que é um desafio, porque a tela é uma espécie de polímero ali, ela é um vidro ali um pouco com uma sensação mais plástica e que poderia riscar, poderia amassar, tal. Então é um negócio que tem que tomar cuidado com a solução. E aí eles fizeram todo um estudo, mostraram toda a parte de estudo junto com empresas especializadas, porque o traço, o desenho tem que continuar de um lado para o outro. E aqui no meio nós temos visualização de tela, mas não temos o sensor, né, pelo que dá para ver aqui. Então é um negócio assim de uma tecnologia super complexa para montar, não é uma coisa ali tão simples. A ponta da caneta, esse é um das questões interessantes. A ponta da caneta tem uma pequena molinha ali e ela é emborrachada. É a solução que foi encontrada para não ter riscos, para não danificar, para não pressionar, para não amassar a tela. E o resultado, gente, ó, você imagina que isso aqui é como se fosse, um Note gigante, um Galaxy Note gigante. Ficou bem legal. Claro, pelo menos pelo que mostraram inicialmente, não teremos aqueles controles por gestos, tal, que todo mundo adora, para tirar foto, para tirar, mudar slide e tudo mais, mas uma tela desse tamanho para você poder usar uma S Pen é um negócio que vale muito a pena, né? É um negócio que faz a diferença. E esse aspecto de notebook dele, de mini note com a canetinha, gente, é bem interessante ter essa forma de utilização. Aqui uma questão que eles mostraram, né? Você pode, por exemplo, abrir um desenho numa videochamada com várias pessoas e compartilhar e, pelo que eu vi no detalhe ali, até poder compartilhar e criar em tempo real com outras pessoas. Outras pessoas podem fazer anotações e tal. Achei bem legal mesmo, tá? Então, é o primeiro dobrável com essa resistência aí que aguenta banho, tá? E aparentemente, né, por esse desenho dá para ver que o Flip também tá nessa, tá? Então, ficou ali uma tela super durável, eles melhoraram o máximo que eles conseguiram para poder aguentar até o tranco da canetinha e aguentar o tranco do dia a dia de abre e fecha dessa tela. Ele está flexível e super durável, isso vamos aguardar os testes, mas com certeza melhorou muito essa história. Gorilla Glass Victus também para proteger o aparelho, isso é bem interessante, isso só vem nos tops de linha, tipo S21 Ultra, bem legal, S21 Plus e tal. E ele também tem toda ali uma carcaça de alumínio para entregar a maior resistência possível, tá? Aí temos o Flipzinho, o Flip 3, lembrando que os dois são 5G, tá? E outro ponto interessante, a caneta eu gostei bastante, mas ela não se conecta em lugar nenhum, ela não tem como, dá para ver o tamanho gigante, não entra em lugar nenhum no celular, no Fold 3, no Z Fold 3, e não tem algum esquema de ímã, nada para ela poder ficar coladinha, então você vai ter que levar ela na mochila separada, mas ok, para mim dá para aguentar desde que seja uma caneta com formato legal e boas configurações numa tela gigante. Aqui, Galaxy Z Flip 3, então temos uma tela de cara ali, dá para ver que tem cores diferentes, né, mesmo vendo essa primeira cor, e uma tela grande, né, bem maior do que o modelo original na parte traseira e duas câmeras, tá?
Então aqui esse é o aspecto dele. Nessa cor achei que ficou bem bonito, apesar das claras serem interessantes, mas essa cor aqui bem bonita mesmo. Sensor de impressão digital, assim como no Z Fold, está aqui na lateral, o que eu gosto bastante, eu acho até mais eficiente. É gosto, né? Mas eu acho mais eficiente. Aqui as várias cores, o verde e o preto são aí os meus favoritos, mas os outros também estão bem bonitos. E assim, a lateral em metal, assim, ficou bem bonito mesmo. E aquilo que eu tinha comentado há um tempo atrás, quando eu mostrei os relógios, né? Você pode colocar aqui também nessa parte de fora um desenho, uma foto, fazer uma graça aqui, até para combinar com o relógio, se você tiver com o relógio. Olha que interessante. Então, é aquilo que eu tinha brincado com vocês no começo do vídeo, né? Tem toda essa integração, pensando aí no design, pensando em fazer algo que fique bonito, né? Que fique conversando um acessório com o outro, tá? Teremos também, olha que legal, alguns acessórios únicos, né? Desenvolvido para eles, algumas capinhas, olha, ali com uma pequena, tipo um chaveiro aqui para você pendurar em algum lugar, aqui também um paninho, sei lá como é que se chama isso, acho que para prender na mão, o flip para você poder usar, eu achei bem interessante. Não sei se usaria com essa coisa pendurada, mas achei bem legal. Aqui uma demonstração, né, de como funciona essa tela externa, uma coisa legal, dá para usar a Bixby, então dá para você responder tudo, fazer tudo com ele fechado, tirar foto, você não precisa fazer quase nada com ele aberto, então foi bem interessante. Ó, aqui um exemplo do vídeo de lançamento gravando um vídeo e também estava antes mostrando que a foto também é possível, então você usa a melhor câmera, as melhores câmeras geralmente são as traseiras, não as frontais, e ainda consegue tirar suas fotos, gravar seus vídeos sem precisar abrir o aparelho. Bem interessante. Outro ponto, que isso já estão reforçando, mas já vem desde o modelo anterior, essa forma de você poder utilizar ele na mesa. Então você pode tirar fotos, você pode gravar seus vídeos, fazer um TikTok, um Instagram, com ele aberto em cima da mesa, ninguém precisa te ajudar, você não precisa ficar com uma mão ocupada, coloca no móvel, coloca na mesa e sai gravando. Bem legal, bem interessante isso. Ó. Então, dá para você simplesmente posicionar ele em algum lugar, e esse recurso especificamente que mostraram, que é o auto frame, é bem interessante. Me lembrou aquele mesmo recurso que saiu no novo iPad Pro com chip M1, que ele vai seguindo a pessoa. Então a pessoa se distancia, ele abre ali a tela, ele vai encontrando a posição, procurando o melhor ângulo para poder te mostrar, para poder gravar teu vídeo. Bem interessante também. Aqui, nessa mesma ideia, né, de você poder fazer uma videochamada, poder deixar ele em cima da mesa sem precisar de um tripé, de nenhum suporte, ele mesmo é o suporte. Aqui eles mostraram também, nem lembro se eu printei, mas também o compartilhamento de documentos nesta mesma tela quando você está fazendo uma videochamada. Achei super útil, super interessante. Então aqui mais alguns modelos, né, e realmente o celular ficou bem bonito mesmo. Então esse é o Z Flip 3 5G, legal que já vem 5G. Uma parte que eu achei interessante para game, gente, olha essa tela para você poder jogar, é realmente sensacional. Eu já fiz um teste no Z Fold 2 de um amigo, realmente é outra experiência, bem interessante, lembra muito experiência de tablet e assim, é outro esquema. E um negócio que mostraram também nessa apresentação, o jogo pode começar na tela fechada de fora, então com formato de celular normal, e você pode abrir e continuar nessa super tela o mesmo jogo que você estava há instantes atrás, tá? Então, realmente é bem interessante, gostei muito dessa interface, aqui mostrando novamente, né, os seus aplicativos favoritos aqui na lateral, essa divisão de tela, olha, com 3 telas ao mesmo tempo, então realmente se tornou um aparelho ainda melhor, mais produtivo, principalmente por conta aí da S Pen. A bolinha da câmera, dá para ver aqui, por exemplo, que ela não aparece, então eles estão realmente escondendo, isso eu achei sensacional também, dá outra aparência, você vê a tela sem nada, a tela limpona e gigante, tá? Então, ainda a prova d'água, tal, realmente houve uma melhora incrível.
Aqui também eles ressaltaram uma questão que é muito importante, né, que é um ponto super forte do concorrente, né, da Apple, que é a questão de ecossistema. E eles mostraram de uma forma interessante, eles mostraram que eles não estão presos em uma única empresa, eles têm parceria com várias, então eles têm maiores possibilidades de entregar uma experiência menos fechada, o que eu concordo, eu acho interessante sim. Vamos ver como é que fica no dia a dia, mas que nós já sabemos, né? Toda a compatibilidade com aplicativos da Microsoft, com o computador, com o sistema operacional Windows é fantástico, funciona muito bem, não é assim nativo no ponto Apple de você não precisar instalar nada, mas aquela história, você instalou um aplicativo e acabou, segue a vida, não mexe mais, tá? Então você consegue fazer qualquer integração muito semelhante às integrações que você tem com a Apple depois de uma simples instalação, tá? E aqui mais um exemplo super legal, né, que você pode escrever em vez de digitar e olha só, com 4 abas aí, 4 aplicativos ou imagens abertas ao mesmo tempo, é muito legal mesmo, tá? Aqui, aquela possibilidade boa e velha já, né, de você fazer a transição de um aparelho para outro, que é super rápida, funciona super bem, tá? E agora vem a dolorosa, né, gente? Ele chega lá fora do Brasil, aqui não temos ainda a previsão, chega dia 27 de agosto o Fold, o Z Fold 3 5G por $1.800 e o Z Flip 3 5G por $1.000. Então, é complicado, é um patamar ali que, gente, não é para qualquer um, o negócio realmente é salgado, é para quem é entusiasta, gosta de novidades e tal, mas eu não acredito que seja para grande massa, porque é muito dinheiro. Mas é fantástico o aparelho. Eu tenho, assim, é que eu não imagino o preço que ele vai chegar aqui no Brasil, mas realmente eu tenho muita vontade de testar, tenho vontade de comprar, mas o que me sobra de vontade me falta de coragem, então vamos ter que esperar mais um pouco. Aqui um resumão de toda essa história. Então as telas ficaram assim, a tela de fora tem de 6.2 polegadas, é uma boa tela, a tela interna 7.6, Dynamic AMOLED 2, nos dois displays, 271 gramas para um aparelho desse tamanho, não achei pesado, IPX8, então aguenta o banho, Gorilla Victus, a parte externa de alumínio que deixou mais forte, né? As câmeras, isso é interessante, nós temos uma wide de 12 megapixels, uma ultra wide de 12, uma tele de 12 e uma frontal de 10, tá? É assim que ficou. Nós temos duas versões de 256 GB com 12 de RAM e 512 com 12 de RAM. Eu poderia ter aí uma versão com 16 de RAM, como o meu S21 Ultra, né? Mas 12 de RAM já é bastante. Aqui, alto-falantes estéreo, Dolby Atmos, 4.400 de bateria. Esse é um ponto para mim um pouco polêmico, né? Porque eu tenho 5.000 com uma tela só no meu S21 Ultra. Tudo bem que eles falaram que esse display é bem mais econômico, mas precisamos testar aí para saber como é que essa história vai ficar, se vai realmente render, porque teoricamente é uma bateria pequena. Se bobear, ela é até menor do que a bateria do modelo anterior. A bateria sobre o display, na parte interna, é de 4 megapixels. Eu considero ali um quebra-galho para videochamada, hein, gente? A frontal boa mesmo é essa de 10, mas é legal porque são 5 câmeras, né? Aqui, processador, nós não tivemos grandes informações, né, sobre qual Exynos que vem e se teremos uma versão Snapdragon, mas eles prometem aqui o modelo que vai ser mais rápido aqui como um todo, suporte a 5G e Wi-Fi 6E, S Pen, fica a dúvida aí, quanto tempo mais vai durar aí para o Note ou deixar de existir, ou sei lá, não sei, né? A S Pen migrando para outros aparelhos começa a ficar complicado, né? A gente pensar, será que vai ter um Note no ano que vem ou não, né? E a One UI 3 também uma bela, né? Deu uma bela ali lapidada e está mais bonita, tá? Aqui o outro modelo, né? O Z Flip 3 5G. Telinha menor, né, 6.7, nem tanto, né, se for ver, ó,
7.6 para 6.7, considerando que ele fica pequenininho, fica um quadradinho, até que é uma tela bem grande. A externa é pequenininha, 1.9, mas melhorou bem. Mesma tela aqui, mesma tecnologia. Aqui o Quick Shot, então dá para você tirar fotos e fazer toda a interação com a parte, com essa tela traseira, né, da parte de fora, né, a traseira. Também IPX68, também Gorilla Glass Victus, Z de alumínio. Câmeras nós temos wide, ultra wide de 12 e frontal de 10. Aqui nós temos dois modelos, aqui está mais modesto o negócio, 128 e 256 com apenas 8 de RAM. Podia ser pelo menos 12 no modelo mais caro. Aqui o som é estéreo, mesma tecnologia, bateria de 3.300, para mim é uma preocupação. Eu sei que para fazer um negócio maravilhoso desse, pequenininho, dobrável, precisa fazer alguma economia, mas 3.300 é uma bateria, assim, rezar para o display segurar a onda, tá? Aqui o processador aparentemente segue as mesmas especificações do modelo maior. E aqui, de resto, nós temos aí como novidade esse Flex Mode hands-free para você poder fazer todo o trabalho com ele em cima da mesa bonitão, tá? Então, é isso que temos. Ainda foi demonstrada essa versão especial, tá? Que é de grife. Realmente toda a linha saiu com essa, como no ano passado também teve, né? Se não me engano é do mesmo designer, tá? E aí você tem esse kit que é relógio, é fone, é tudo que vem nessa caixa, que deve custar uma fortuna, gente, mas é fantástico, é bem bonito mesmo, tá? Aqui está em pré-order, mas ainda não se tem notícia do preço. Olha, até a canetinha, a S Pen vem personalizada, o negócio é sensacional, gente, mas deve ser muito caro. E o relógio também, olha que bonito, com essa caixa de alumínio, também nessa edição especial. Em breve nós saberemos o preço, mas nem sei se vai chegar aqui no Brasil. Aqui, falando de fone de ouvido, aqui fizeram uma leve menção ao Buds Pro, né, que já ganhou cancelamento de ruído, já virou um fone um pouco mais interessante, e ganhamos aí também o lançamento, né, do Buds 2, tá? Então, ele tem um formato semelhante aos anteriores, um pouco mais arredondado talvez. Essa parte das cores eu achei interessante, que agora todos são branquinhos, tem a caixa branca e a cor muda do lado de dentro só, tanto na carcaça ali, na parte interna, quanto do próprio fone. Aqui ele tem as borrachinhas para fazer aquele cancelamento, o passivo, não ativo. Esse verdinho, confesso que parece uma azeitona, né, no ouvido, mas é bonita a cor, é interessante. Ele tem um woofer e um tweeter, então entrega graves e agudos bem ali dimensionados, bem interessante. Temos cancelamento de ruído ativo, tá? Isso é muito legal, é o que até o Nanete falou no evento, e eu concordo. Cancelamento de ruído é aquele negócio que só quando você testa é que você fala, gente, como que eu fiquei até hoje sem isso? Tá? Promete 5 horas de bateria com cancelamento de ruído, 7,5 sem o cancelamento de ruído ativo, e no total, com a caixinha, temos 20 horas com cancelamento de ruído ativo. Tá? Aqui nós temos como escolher o cancelamento de ruído ativo, desligado, ou o som ambiente, para você ouvir o que está acontecendo e ainda regular a quantidade de som ambiente que você quer ouvir. Então, existe também toda essa questão de conexão entre aparelhos. Então, os fones, eles passeiam de uma forma bem interessante, dependendo do que você estiver usando. Ele vai estar de forma automática conectada no celular, ou no teu relógio, ou no teu computador, ou no tablet. Então, ele faz este passeio, até que eles mostraram de forma gráfica, entre os aparelhos de uma forma automática, que é bem interessante. Preço dele, $149 lá fora, e estará disponível dia 27 de agosto. Bem interessante, um lançamento bem legal. Aqui uma geral, né, as cores ali na parte de cima, o auto switch, né, que é essa troca automática. Ele é mais leve, menor, super seguro, não deve cair na orelha de jeito nenhum. E aqui é a geral do que nós já falamos. Falaram um pouco também sobre sustentabilidade, tá? E da parte ali de você poder fazer toda a reciclagem, os materiais, o plástico que foi removido das embalagens, e
foi isso, gente. No final ficou longo, enorme o vídeo, porque tinha muito lançamento, mas a história foi essa. Realmente os aparelhos foram bem interessantes, muito caros, mas bem interessantes mesmo. Para fechar, gente, falar um pouquinho só do comparativo entre o modelo anterior, que é esse daqui, o 2 com o 3. Fazer uma comparação rápida, tá? Assim, do que é mais importante. Então, o que eu notei de interessante? Olha, aqui ele vem sim com o Snapdragon 888, tá? Isso pelo menos de acordo com a ficha técnica aqui, que foi a primeira que eu achei do Tudo Celular. Então você sai de um 865 do ano passado para um 888, tá? A Adreno também melhorou, foi mantida a memória RAM e houve aí um incremento da memória máxima. Agora temos um modelo de 512, não sei se chega no Brasil, mas existe. Tela do mesmo tamanho, densidade de pixels curiosamente caiu um pouquinho, talvez por essa nova tecnologia de tela, então talvez essa densidade ajude essa bateria menor a render mais do que o modelo do ano passado, a testar, vamos aguardar. Não se falou isso no evento, mas a tela é uma tela de 120, que é excelente, né? Ganhou o Gorilla Glass Victus, que não tinha, e o segundo display reduziu aqui também um pouquinho, hein? Ficou um pouquinho menor, tá? De 6.2 para 6.23, nem sei se realmente isso aconteceu. Talvez seja um empate, mas vamos aguardar para ver, tá? Aqui tem uma pequena diferença de resolução, tá? De câmera, não sei se é algo significativo, estabilização ótica. Aqui um ângulo máximo aumentou também da câmera. Nós temos zoom ótico de 2 vezes nos dois aparelhos e, curiosamente, a câmera frontal piorou, né? Nós tínhamos no Z Fold 2 uma de 10 megapixels, agora nós temos uma de 4 megapixels. A câmera frontal é aquela da parte interna, pelo que eu estou entendendo, tá, gente? Aqui nós temos especificações muito parecidas, nós teremos uma mudança aqui, né? Que saiu o padrão agora, antes era até o AX, agora é o 6E, tá? E, por fim, a bateria que reduziu um pouquinho, né? Era 4.500, caiu para 4.400. Então essas são as principais diferenças entre o Z Fold 3 e o Z Fold 2. Bom, pessoal, então é isso. Esses foram os lançamentos desse evento gigante aí da Samsung de hoje. Era de se esperar um preço elevado, não faço ideia de preço aqui no Brasil, mas eu arriscaria dizer ali entre 12 mil reais para cima, entre, sei lá, 11 para cima. Mas é possível que chegue aí, talvez um chute, uns 13 mil, né? Vamos aguardar, né, que o dólar não está ajudando, impostos não ajudam, a nossa moeda, né, fraca, é bem complicado. Mas vamos aguardar e torcer para ele chegar com um preço interessante. Mas tem tudo para chegar por um preço alto, infelizmente, né? Gostei bastante, gente, gostei bastante. Eu tenho muita vontade de ter um aparelho desse, mas o que eu falei, né? O que eu tenho de vontade, eu não tenho de coragem. Eu acho que ainda está muito caro, gostaria de ver baratear um pouquinho mais para poder encarar um negócio desse, né? Mas tenho muita vontade de testar. Vou ver se eu consigo um aí para teste, uma unidade, não tenho certeza se vou conseguir, mas vou fazer todo o possível, porque eu realmente tenho muita curiosidade, principalmente de usar a S Pen, porque, na minha opinião, esse é o melhor Galaxy Note, né, que nós poderíamos ter, porque você ganha uma produtividade com uma tela tão grande e com uma caneta que não tem precedentes. Se for comparar com qualquer Galaxy Note que nós já tivemos até o último modelo, né, do ano passado, não dá para comparar, gente. Essa tela é muito maior. Claro que você perde a parte de movimento ali, você perde os gestos, mas eu acho que a função primordial da caneta, que é o desenho, é a escrita, são as anotações, são edições de imagens, de vídeo, do que você quiser, eu acho que ganham muito mais com uma tela grande. Então, eu prefiro muito mais ter esse recurso, ter o espaço, do que ter os botões. Mas aí é uma questão de gosto pessoal de cada um, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o evento, o grande evento, acho que do ano, talvez não tenha nenhum maior do que esse, né? Mas esse foi o grande evento aí do ano da Samsung. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa história toda e se vocês estão com essa disposição de colocar a mão no bolso e comprar um dobrável. Chegou a hora do dobrável ou não? Então deixe aí nos comentários, tá bom? Então um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!